Olá, crianças, pássaros lindos, tudo bom? Nono ano. A nossa aula de hoje será sobre a unidade 1, segundo bimestre desse ano de 2020. Pegue lá a página 338, unidade 1, aspectos humanos do continente europeu, tá bom? Aspectos humanos do continente europeu. Eu vou gravar essa aula por partes. Essa vai ser a primeira parte. Vamos lá, então? O continente europeu é formado por uma sequência, é constituído por várias línguas. Uma delas, né, o hindu, na verdade, é o hindu-europeu, que forma várias línguas. O que seria o hindu? Elemento de formação de palavras que traz consigo a ideia de Índia ou indiano, tá? Por que na Europa vai falar de Índia ou indiano? Porque vocês sabem que a Europa e a Ásia, elas são juntas, elas formam um grande continente. E no período das cruzadas, muitos europeus, eles iam para a Ásia em busca de especiarias, tá bom? Daí a influência da Índia na Europa, tá? Aí ficou conhecido como indo-europeu, relativo à Índia e à Europa. É um grupo de línguas indo-europeias da Ásia, certo? Vamos lá, seguir então. Aí está a árvore que deu origem, na verdade isso é só uma ilustração, obviamente, que deu origem ao tronco linguístico indo-europeu. Então, tem como principais raízes a língua latina, a língua celta, a língua eslava e a língua germânica. A Europa, atualmente, fala mais de 40 línguas, na verdade são mais de 60, porém algumas não são consideradas como línguas oficiais. As que a gente mais conhece, tá aqui, ó, latina, tá? Derivou o português, o espanhol, o francês, tá bom? Além do italiano, obviamente. Mas nós, por exemplo, latino-americanos, levamos essa característica por conta do nosso idioma, na verdade, trazido pelos nossos colonizadores. Os celtas, a língua mais conhecida deles, que deu origem ao irlandês. O tronco, a raiz eslava, vai dar origem ao russo, ao polonês e ao tcheco. A germânica, daí a gente vai mais à frente falar da germânica, vai denominar, vai ter como consequência o saxão, que vai dar origem ao inglês, tá? Germânico vai dar origem ao alemão e ao holandês. Tudo bem, crianças, até aí? Certo? Vamos prosseguir, então. Vamos lá? Daí, nós vamos ter a distribuição dessas línguas e, obviamente, desses grupos étnicos na parte central da Europa. Vai haver uma grande concentração de pessoas nessa parte central, tá bom? Vão surgir vários grupos étnicos. Por que surge? Por que a Europa ela possui vários grupos étnicos? Não esqueça que eu falei para vocês, ó, a Europa e a Rússia e a Ásia vão fazer parte de um grande bloco continental. A Europa, na verdade, nem é considerada geograficamente um país, né? Ela é, na verdade, uma península da Ásia, tá? Por conta da sua ligação geográfica com a Ásia. Não existe
um mar, um oceano separando aqui a Ásia da Europa, porque o conceito básico de continente é uma grande porção de terra cercada por águas oceânicas. A Europa não é cercada por águas oceânicas, mas em respeito à sua história, em respeito à sua importância, convenhou-se denominar a Europa como um continente, tá? Aí nós vamos ter vários grupos étnicos, os bálticos, os russos, os ucranianos, poloneses, germânicos, eslavos e vários outros. Por que vai haver essa grande quantidade de grupos étnicos? Porque a Europa ela é fonte de passagem, muitas pessoas migram, tanto independente do período em que nós estivermos falando, tanto da Idade Antiga, a Idade Média, Moderna e até hoje, a Idade Contemporânea, a Europa continua recebendo um grande fluxo de pessoas, tá bom? Por isso essa variedade gigantesca aí. Vamos prosseguir? Como é que está distribuído populacionalmente o continente europeu? Prestem atenção aqui, ó. A parte central, quanto mais escuro, quanto mais vermelhinho, vocês veem aqui no mapa, maior a concentração de população. Por que a parte central? A população de qualquer país, de qualquer continente, ela se caracteriza basicamente nos elementos naturais. Observem aqui em cima, eu tenho o Círculo Polar Ártico, uma região fria. Por isso você vai ver vazios demográficos na porção norte, certo? Aqui, ó, quanto mais claro, o número de habitantes por quilômetro quadrado é menor. Quanto mais escuro, o número de habitantes por quilômetro quadrado é maior. Por que eles se concentraram nessa porção central da Europa? Por conta da questão climática. É mais ameno o clima aqui, é mais tranquilo, tá? Existe uma probabilidade muito pequena deles passarem dificuldades por questões climáticas, certo? Vamos passar mais adiante, então. Vamos falar sobre essa distribuição populacional, a densidade demográfica. Esse localzinho que está em destaque aqui, na divisão entre a França e a Itália, nós temos um pequeno país, tá? Chamado Mônaco. Mônaco é um dos menores países existentes no mundo. Está localizado entre a França e a Europa, e a Itália, perdão. E, apesar disso, nós vamos ter uma grande concentração de população lá, certo? Olha aqui, Mônaco. O território é pequeno, a população é grande, obviamente a densidade demográfica vai ser muito alta, tá? Por conta do território. Vamos lá? Aí, Mônaco, tá? Uma cidade litorânea, fica entre a Itália, o norte da Itália e o sul da França, tá? É onde está concentrado a maior quantidade de milionários no mundo. Assim que você puder, dê uma passadinha por Mônaco, tá? Vamos lá. Outro país que também possui uma grande quantidade demográfica aí vai ser San Marino, fica na Itália, bem aqui, ó. Vou circular para vocês, nessa porçãozinha aqui. Assim como Mônaco, San Marino é pequeno, possui uma pequena extensão territorial e vai haver uma grande concentração de pessoas. Tá? Um outro exemplo de países pequenos na Europa, nós vamos ter o Vaticano. Só que o Vaticano não entra nessa nossa lista de grande densidade demográfica, porque o Vaticano possui apenas população relacionada ao clero. Então, eles não estão interessados em grande concentração de pessoas,
tá? É uma outra história, até porque o Vaticano é a sede da Igreja Católica Mundial, certo? Vamos lá? Como é que se calcula a densidade demográfica? Vamos ver. Primeiro, você pega a população absoluta. Geralmente vem escrito: a população absoluta de Mônaco é X. Você pega a população absoluta e divide pelo tamanho do território, divide pela área. O resultado disso é a densidade demográfica, são os habitantes por quilômetro quadrado. Repetindo, hein? Devagar, preste atenção. Você que não prestou atenção aí, vamos lá. Eu pego a população absoluta, deixa eu fechar aqui. Eu pego a população absoluta. População absoluta é população total, certo? Divido pela área, pelo tamanho do país, pelo tamanho. População total, divido pelo tamanho. O resultado disso vai ser a densidade demográfica, tá bom? Nós vamos ter aí uma atividade relacionada a isso no jogo rápido, na página 241. Deixa eu anotar aqui que ficou em cima. Jogo rápido está ok. Jogo rápido está na página 241. Certo? Anotem isso daí, façam, é só para calcular, para dizer qual é a densidade demográfica de alguns países. Tem aí, ó, a Islândia, a Noruega, a Finlândia, Suécia, Estônia e Letônia. Pega o número total da população absoluta, divide pela área, pelos quilômetros quadrados, o resultado que der você coloca aí na densidade demográfica. Fechou? Bora prosseguir então? Vamos lá. Vamos para a próximo subtema, que é crescimento vegetativo e estrutura etária. Preste atenção nessa pirâmide etária aí. Essa pirâmide, ela possui esse formato literalmente de pirâmide, né? Tá quase certo essa minha pirâmide. Vamos lá. Ela possui a base com crianças e jovens, a parte do meio, esse de azul, os adultos, a partir dos 20 anos, tá vendo? E vai até os 59 anos. Deixa eu mostrar para vocês. A partir dos 20 anos e vai até os 59 anos. E a parte de cima começa aos 60, que são os idosos, e vai até uma idade superior a 80 anos. Percebam que a pirâmide etária ela é dividida por sexo, de um lado homem, do outro lado mulher, e ela sempre inicia a partir dos 0 anos aí de idade, certo? Crianças, esse formato aí é um formato de países considerados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, tá? Países pobres, tudo bem? Onde a taxa de natalidade é muito alta, a taxa de mortalidade infantil vai ser muito alta, os adultos, geralmente, eles onde tem a população mediana, né? Existem mais pessoas na base do que no meio ou no final, no topo da pirâmide. E a expectativa de vida em países subdesenvolvidos é muito baixa. Nós estamos falando de Europa. Então, essa pirâmide não se encaixa para os países europeus, tá bom? Esse daí é só o exemplo para vocês entenderem como é que funcionam as pirâmides etárias.
a base da pirâmide de países ricos, no caso, os países europeus, estamos falando de Europa, vai ser, observem, esse formato, observem o desenho, não tem formato de pirâmide, a base larga e o topo estreito, não tem. Então, o que é que acontece? A gente vai ter a base estreita, ou seja, nascem poucas pessoas. Esse controle ele é feito naturalmente, tá? Nascem poucas pessoas. O número de pessoas por família ele é baixo, geralmente resume-se em um filho, tá? E a base vai ser menor. Taxa de natalidade baixa, taxa de mortalidade baixa. O meio da pirâmide começa com os adultos lá, né? Eles a essa alteração aqui, ó. Considerado a partir do meio 15 anos de idade e vai até os 64. Percebam que a diferença ela vai mudando conforme a linhagem do país, se rico ou se pobre, certo? Aqui existe maior concentração de pessoas idosas, de pessoas adultas e não idosas, tá bom? Adultas. E a expectativa de vida, ela vai ser alta. Percebam aqui, tem poucas pessoas e aqui do lado, aqui nos países ricos, os países europeus, a expectativa é maior. Resumindo, isso daí tem a ver com qualidade de vida. Estuda-se mais, trabalha-se mais, ganha-se mais, vive-se mais e melhor. Não esqueçam disso. Esse daí é o exemplo europeu, tá bom? Tudo bem? Vamos lá, então. Crianças, é isso para hoje, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte. A gente parou aí na página 342, antes de fluxos migratórios. Fiquem com Deus, obedeçam sempre o papai e a mamãe, não joguem muito e lavem as suas mãos sempre. Beijo.